pessoal. Meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. Lembrando que o nosso podcast é um oferecimento da Evomilk. E hoje nós estamos recebendo um convidado fora de série. Um convidado super especial que eu estou até emocionada aqui no nosso canal. Ele é Cristiano Nassif. Ele é o diretor da Labor Rural e superintendente no Senar Minas. Cristiano, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pela sua disposição. Eu sei que o seu tempo está valendo ouro e você se dispôs a falar aqui com a gente. Boa tarde, Sara. Para mim é uma satisfação enorme poder participar do seu programa e é com muita honra, com muito orgulho que eu estou aqui em nome do Sistema FAENG, em nome da Labor Rural, podendo aí conversar sobre um assunto que eu adoro, que é falar sobre atividade leiteira, sobre pecuária leiteira e principalmente sobre gestão da atividade leiteira e do negócio rural. Pois é, Cristiane, tem um assunto hoje, né, que é uma pergunta que eu quero que você me ajude a responder aqui, que quem é o produtor de leite do futuro? Né, o nosso canal é voltado, né, principalmente para laticínios e o nosso público é muito laticínios, gestores, donos de laticínios. E eu falo assim, eu fui gestora de laticínios por 3 anos e essa é uma das especulações que a gente ouvia muito, né, quando se reunia, né? E aí, né, quem que é o produtor de leite do futuro? E aí esse assunto, né, que a gente vai explorar aqui ao longo do nosso bate-papo, mas antes de iniciar, eu queria que você contasse, né, de forma breve aí para o pessoal, porque eu sei que seu currículo é extenso, a sua jornada aí no leite, né? Quem é o Cristiano Nassif? Sou zootecnista formado pela Universidade Federal de Viçosa e durante a minha graduação eu tive a oportunidade de trabalhar como estagiário no Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira da região de Viçosa, o PDPL, mais conhecido como Convênio Nestlé na época, onde que tem um grupo de empresas de laticínios, começou com a Nestlé, que banca esse programa, que é de formação de profissionais especialistas em atividade leiteira. Depois que me formei, eu fui convidado a trabalhar e coordenar esse programa. Coordenei por 24 anos esse programa e hoje eu estou aqui no Sistema FAENG como superintendente do Senar Minas e diretor técnico do Sistema FAENG. Mas, paralelamente a isso, eu tenho uma empresa de consultoria, onde tem por 27 anos essa empresa, desde quando eu me formei, e que ela presta consultoria na parte da gestão de agronegócio. E começou com leite. Hoje, em toda a cadeia do agronegócio, projetos, a viabilidade econômica, de gestão, a gente trabalha. Mas o ponto principal que eu quero destacar é que durante essa trajetória toda eu tive a honra e o orgulho de poder trabalhar com um professor, Sebastião Teixeira Gomes, que é uma das referências aí na atividade leiteira, na parte de gestão. Então foi ele que, pouco que eu sei, aprendi tudo com ele, que me despertou para esse lado. Então, eu tenho uma gratidão eterna com o professor Sebastião. Eu acho que esse Sim. é o principal atributo do meu currículo, é ter trabalhado com o professor Sebastião Teixeira Gomes. Maravilha, né? E é lindo, né? Quando a gente tem, né? Quando a gente deixa, né? Pode expressar essa gratidão por alguém. Eu falo assim, eu que não sou, né? Não sou da área, né? Eu não sou zootecnista nem veterinária, não sou formada na área, mas eu já ouvi muito esse nome, né? Então, com certeza, não é uma pessoa que significa muito para a área de vocês. Mas assim, para a gente iniciar, né? No assunto que é a sua especialidade, de forma bem objetiva, né, focado para o nosso público de laticínios, o que é ser eficiente na pecuária leiteira, né? O que os nossos produtores, né? O que eu falaria para um produtor meu, né? Eu como dona ou gestora de um laticínios. Ô, Sara, qual que é o produtor do futuro? O produtor do futuro é o produtor que é eficiente. Eficiente é o que será o que é eficiente. Eficiente é produzir mais e melhor com menos. Essa é a frase. E com isso, você chega ao lucro. O lucro é o resultado das coisas bem feitas. Então, o produtor do futuro é aquele produtor que vai, primeiro, produzir um leite de qualidade.
Sim. TCS, né? As contagens CPP. bacterianas ou formadora de colônia, como queira chamar, teor de proteína, gordura, sólidos totais e por aí vai. Isso é fundamental. E o produtor que vai se sustentar é aquele que ganha dinheiro com a atividade, não tem espaço para amador. E ganhar dinheiro com a atividade é ser muito eficiente no uso dos recursos. E usar recurso eficientemente, eu estou falando de ser eficiente no uso da mão de obra, ser eficiente no uso do concentrado, ser eficiente no uso das vacas, ser eficiente no uso da terra e eficiente no uso do capital. Para ser eficiente, você precisa de ter escala de produção. Eu Sim. não estou falando qual é o volume, a quantidade, eu estou falando que tem que ter escala, de acordo com o seu sistema de produção. Certamente, se eu tenho 10 hectares de terra, atividade leiteira, eu Uhum. preciso de uma escala tal para ser eficiente. Se eu tenho 1.000 hectares para atividade leiteira, eu tenho que ter uma outra escala para ser eficiente. Então, eu não estou quantificando, eu estou falando que é necessário que seja eficiente e ser eficiente se passa por uma condição sine qua non, que é ter ganho em escala. Ganho em escala não é só aumentar o volume. Você pode aumentar o volume de leite comprando mais vacas, comprando mais terra, fornecendo mais concentrado e contratando mais mão de obra. Então, você não ganhou escala, você aumentou o volume. Sim. Quando nós ganhamos em escala, a gente aumenta o volume mantendo o mesmo recurso, ou seja, sendo mais eficiente. Usando o mesmo exemplo, eu aumento o volume, mantenho a quantidade de terra, mantenho a quantidade de vaca, mantenho a quantidade de funcionário e só aumento o volume, o investimento em concentrado para as vacas. Então, esse é o produtor do futuro: produzir em qualidade e ganho em escala. Obviamente, a escala só tem sentido se o produtor, o empresário rural, opera com margem bruta positiva. Porque se ele aumentar o volume dele, tendo margem bruta negativa, acaba de piorar. Sim. Então, ele tem que ter margem bruta positiva, então, para poder investir e ter ganho em escala, aumentar seu volume sem aumentar o seu prejuízo. Então, resumindo tudo, para um produtor ser eficiente, eu acredito que não dá para ele não ter uma assistência técnica e gerencial eficiente. Não dá. Então, isso tudo que eu falei é função de um técnico competente passar para o seu cliente, que é o produtor rural, para aplicar. Essa que Sim. é. Agora, se a gente for devagar, a ideia da flexibilidade ela é constante. Um sistema flexível de produção, ele também dá uma perenidade ao produtor rural. Por quê? O que é o sistema flexível? Não estou falando de qual. Todo sistema de produção ele é flexível, ou todo Entendi. modelo de negócio. Sim. Seja ele cristal, compost, a pasto, o que for. Sim, sim. Ele tem que ser flexível. O que é? Como no Brasil nós temos a oscilação do preço do leite, ela é muito alta e vai Uhum. continuar sendo por algum período. Acho que não é o fórum aqui discutir isso. Nós temos que adequar isso aí. Então, antes, quando tinha o tabelamento do preço, até 1990, 45 anos, o preço do leite determinava o custo. Beleza. Uhum. Mas agora é o contrário. O preço, o custo, você tem que produzir, é o preço que determina o custo. E não o custo que determina o preço. É o preço que determina o custo. E aí, o mercado ele está aqui para medir força, não é para fazer justiça. Então, Sim. então, você tem que produzir uma coisa que o mercado consegue comprar. Aí que entra a eficiência no custo de produção. Sim. Então, o modelo flexível é aquele que, à medida que há uma oscilação na receita do leite, porque 80% da receita da atividade leiteira no Brasil vem da venda do produto leite, então, se o leite cai de preço, a receita cai. Se o produtor não tiver um sistema de produção flexível, onde ele ajusta o seu custo de acordo com a queda da receita, isso aí vai inviabilizar, ele quebra no médio prazo. Então,
na prática, se eu tenho um modelo freestyle, um modelo compost, para ficar mais difícil para eu explicar, e aí a pessoa vai entender. Como Aham. que eu flexibilizo um sistema em compost? Tá, o principal é a alimentação. Esse é o principal. É onde Uhum. eu consigo alterar rapidamente. Então, se eu tenho silagem de milho para todos os lotes, se eu tenho o mesmo concentrado, só mudando a quantidade, de acordo com vários parâmetros, reprodutivo, controle leiteiro, eu posso mexer nisso. Os lotes principais eu trabalho com silagem de milho, os lotes inferiores eu trabalho com volumoso de menor qualidade, os lotes inferiores, ao invés de trabalhar com a mesma mistura concentrada, só mudando a quantidade, eu posso trabalhar com substitutos, tipo caroço de algodão e tudo mais, de acordo com o preço. Então, isso é flexibilizar. Não é só poder soltar a vaca para o pasto ou não. Isso é flexibilizar. No Entendi. pasto, eu posso adubar mais, adubar menos. Eu posso irrigar e não posso irrigar, de acordo com o mercado. Se eu tenho um mercado que está frio, pagando pouco pelo leite, não tem sentido eu adubar muito o meu pasto para Sim. aumentar a lotação, por exemplo, se eu não consigo receber para cobrir aquele custo. Então, Mas até a também, adubação da pastagem tem a ver com a receita. Se vale a entendi. pena eu investir em adubação, porque aumenta a minha produção, aumenta a taxa de lotação, aumenta a produção de leite, eu ganho mais. Então, a flexibilidade ela é ainda muito pertinente em nível de Brasil, principalmente pela oscilação que tem no preço do leite e, com isso, na receita da atividade leiteira. Esse também é uma prerrogativa para produtor do futuro. Entendi. Eu falo assim, mas uma das coisas que, né, você até citou aí da adubação, da alimentação, mas também não dá para o produtor, caiu o preço do leite, ele cortar totalmente a alimentação, porque é uma coisa que acontece muito. Aí eu sei que, por exemplo, a vaca não emprenha, aí, não, aí é outro problema que ele tem de reproduzir, que aí, né, são outros problemas, que eu falo que tem muito essa falta de consciência, né, de caiu o preço, eu parei de tratar do meu gado, ou soltei tudo pro pasto, mas o pasto não tem nada. Aí Eu, Aí não eu tem leite. Se não acrescento, tem leite, e ele vai Sara, morrer. É ele o que morre de problema fome. é, quando cai o preço do leite, primeira coisa é cortar a assistência técnica. É uma coisa que é o problema. A É. segunda coisa é tirar um sal mineral de qualidade e colocar um ruim, que é um problema sério, porque não tem um efeito imediato, mas vai ter efeito lá na frente. Sim. E o terceiro é cortar o concentrado. Então, essa história que ganhar dinheiro com a atividade leiteira é sal branco, mata bicheira e soltar no pasto, está equivocado, porque nem sempre o custo mínimo se equivale ao lucro máximo. Então, qual que é a ideia? A ideia que nós temos que ter é que a gestão ela tem que ser por lucro máximo, não por custo mínimo. E quando você olha lucro, ele tem um componente da receita, que é volume de leite vezes preço, menos o custo de produção. Então, esses fatores têm que estar equilibrados. Então, pegando o seu exemplo do concentrado, no momento de crise, o fluxo de caixa ele senta no banco da frente. É ele que manda. Então, no Uhum. curto prazo, se você está em crise, você tem que trabalhar para positivar seu fluxo de caixa. Esquece o Uhum. custo um pouquinho. Quando a coisa retomar, você olha, volta a olhar custo operacional efetivo, custo total, custo operacional efetivo, operacional total e custo total, por exemplo. Mas antes disso, você tem que estar um caixa em dia. Esse é o ponto. E quando você fala em mexer em alimentação, tem três setores, e eu vou aumentar um para quatro, que ele é intocável na alimentação, que vai Uhum. te dar mais prejuízo do que economia. Pré-parto, não se mexe nunca. Pós-parto, até 100 dias após o parto das vacas. Aleitamento das bezerras e fase de transição. Isso aí, a primeira coisa que você recebe pelo leite que você vendeu, você separa o manejo concentrado para esses lotes. Se sobrar, você distribui para o resto.
Mas isso aí são intocáveis, porque esses 4 lotes que definem a rentabilidade de uma propriedade rural leiteira. Entendi. Então, o pré-parto influencia no pós-parto. E o pós-parto, ele é onde que a vaca é uma máquina de produzir leite. Não sai leite do teto da vaca, sai dinheiro. E Sim. nesses 100 dias, ela é uma máquina de converter alimentação em leite para vender. Então, você determina a lucratividade do seu sistema, principalmente no primeiro terço da lactação. E você não pode sacrificar ali. Sacrifique no último lote, mas no primeiro não. Porque no último, provavelmente, a vaca já está prenha, já está caindo a produção de leite, Uhum. fisiologicamente ela não responde a nenhum estímulo, porque ela está Sim. priorizando o feto, né? O desenvolvimento do feto e recomposição corporal. Então, eu vejo que essa curva, aquela curva da nutrição, com balanço energético negativo, com lactação, com alimentação, ela tem que ter um olhar econômico para ela. Além do olhar zootécnico, é o olhar econômico. O econômico é esse: não economize no pré-parto e não economize no pós-parto, até 100 dias. Esses 2 fatores são fundamentais para definir a rentabilidade da lactação de uma vaca de leite. Maravilha, Cristiana. Aqui, outra especulação que existe muito, né, é o pequeno produtor. O pequeno produtor, ele vai desaparecer? Porque eu falo que é um medo que a gente, que o pessoal tem. Tem medo, a indústria de laticínios tem medo de ficar na mão dos grandes. Mas o pequeno, ele também, ele vai aguentar, né? E aí? O que você me O fala? pequeno produtor, não, eu vou mudar a sua pergunta, vou responder diferente. O Então produtor responde. ineficiente vai desaparecer. Não é Independente o do produtor tamanho, né? pequeno. Vai ter produtor grande, ineficiente, que vai sair. Produtor pequeno, ineficiente, que vai sair. Quando eu estou falando de grande em volume, mas não em cabeça e tudo mais. Sim. Então, eu vou mudar. É produtor ineficiente. O que acontece é que o produtor pequeno, como ele trabalha com uma margem estreita e uma escala menor, ele não a atividade tolera menos desaforo do Sim. que a um produtor maior, porque na média ele dilui uma certa ineficiência. Por outro lado, o pequeno produtor familiar, Uhum. ele tem uma vantagem. Qual que é a vantagem disso? Chama o custo de oportunidade da mão de obra familiar. Quando ele Exato. trabalha com um custo de oportunidade muito baixo, o que é o custo de oportunidade? Quanto que eu tenho que colocar no custo de produção do leite o custo da mão de obra familiar? E qual que é o custo? É quanto que esse produtor receberia fazendo a mesma coisa para outro produtor. Então, o que acontece? Para ele sobreviver e ter lucro, ele vai pagando as despesas, vai pagando outras coisas, o que sobra para ele é muito pouco, mas ele consegue sobreviver com esse pouco. Isso Uhum. compensa a mão de obra, a, a permanência do pequeno produtor no curto prazo. No médio e no grande prazo, ele vai ver que, se ele não mudar, é melhor parar a atividade e trabalhar para outro. Então, Sim. o que eu quero te dizer é o seguinte: não tem essa de volume de leite, não tem essa de grande ou pequeno produtor, não tem essa de sistema de produção. O que nós temos é o seguinte: é ser eficiente ou não eficiente. E isso passa pelo homem, pelo produtor. É ele que vai dar o compasso e ditar o ritmo da sua eficiência ou não, quando bem assessorado por uma assistência técnica e gerencial. Então, assim, como que a gente melhora a capacidade técnica, né, e financeira do produtor? Desse produtor aí, que às vezes ele é ineficiente, mas ele quer ficar, ele precisa, né? Porque eu vejo assim, eu visitei muitos, né, eu ficava muito no campo, eu visitei muito produtor, e às vezes as pessoas fazem errado porque elas não sabem mesmo, né? Não é nem porque não quer.
Você acha que Concordo. laticínios, você acha que laticínios pode, né, tem esse papel, pode ajudar mesmo? Eu falo assim, ô, Cristiano, eu fiquei trabalhando, né, para empresas particulares, igual é a sua, por exemplo, né, igual você tem seus técnicos, e eu nunca encontrei, né, com outras, por exemplo, com algum técnico de secretarias municipais ou estaduais, sei lá, alguma coisa assim. É, sabe, eu nunca encontrei com essas pessoas lá ajudando o produtor, né? E eu visitava 10 fazendas por dia. E eu sei que, por exemplo, quando você chega lá, eu trabalhava com qualidade de leite e falava, olha, se você trocar sua teteira, né, você vai evitar de levar uma doença pro úbere da sua vaca, que é o mais valioso ali no do animal, né, onde que sai o leite dela. Então eu falo assim, como que a gente resolve isso, né? O que que você enxerga como solução para isso? Porque, né, uma instituição, uma organização não vai resolver tudo. Um laticínios não dá conta de resolver todos os problemas, porque muitas famílias, né, muitos produtores envolvidos. Sara, não é uma pergunta fácil de responder, né? Sim, sim. Não é. Mas eu te falo que a saída está na informação, no treinamento e capacitação de qualidade aos produtores de leite. Essa é a saída. Como fazer isso? Ter técnico competente, bem treinado e capacitado para poder fazer essa assistência técnica. Como fazer, como formar técnicos competentes e capacitados? Nós temos que mexer nas nossas academias, nas nossas universidades. Nós não estamos preparando técnicos para serem empregadores. Sim. Estamos preparando para ser empregado. E muitas vezes, infelizmente, a formação desse técnico ela está sendo totalmente produtivista. É produzir, produzir, produzir. Se o produtor vai ganhar dinheiro, é outra coisa. Isso está errado. Nós temos que trabalhar com ótimo econômico, não é com ótimo produtivo. E Sim. dentro da academia, dentro das escolas, os futuros profissionais são formados a trabalhar com ótimo produtivo. E nem sempre o ótimo produtivo se equivale ao ótimo econômico. É dar um exemplo. Torneio leiteiro. A vaca vai no ótimo produtivo, mas só que não é o ótimo econômico. O produtor Sim. vai quebrar, continuar daquele jeito. Sim, E aí sim. a gente é treinado na universidade para atingir o máximo da produção de café, o máximo da produção de milho, o máximo da produção de pastagem, o máximo da produção da vaca, fisiologicamente, com insumo de primeira linha em quantidade quase que limitada. Só que na hora que vai fazer as contas, ela não fecha. Não fecha. E é isso que desacredita o produtor da assistência técnica. Exato. Então, o que acontece? Primeiro é formar isso. Se não formar na academia, nós temos que ter outros cursos complementares que façam isso. Ponto. Sim. Partir do princípio que o produtor quer, Sim. partir do princípio que nós temos técnicos de qualidade, aí vai entrar o quê? Vai entrar os programas de assistência técnica gerencial. Então, tem Sim. esses, por exemplo, hoje o Senar, em Minas, atende 20 mil produtores de leite gratuitamente, Sim, com sim. técnicos com esse perfil. Aí você tem o Educampo, em Minas Gerais, que é meio a meio. O produtor paga metade, o laticínio paga metade. Tem outros laticínios que fornecem uma assistência técnica de qualidade, além da pública. Então, eu vejo que esse é um somatório que deve contribuir para que resolva esse problema. Mas o principal está na oferta e na competência dos técnicos que estão atendendo os produtores. Sim, Os sim. produtores, eles são reflexo do técnico que o atende, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E o técnico tem que ser muito bom para entender o lado do produtor. É muito simples falar, o produtor não tem perfil, não dá para trabalhar com ele. Isso é simples. É. Mas você que tem que entender como que você encanta o produtor. Então, quando o técnico de campo
que eu sou técnico de campo, entender que o seu cliente é o bolso do produtor, o seu cliente é o homem ou a mulher e não é a vaca, não é o capim, não é a plantação de milho, tudo muda. Porque a maneira que você vai prestar assistência, ela modifica. Então, quando eu estou atendendo, eu vou a um curral, eu não vou atender as vacas, eu vou atender o proprietário das vacas. Sim, As vacas, ela é o meio para que o produtor sobreviva, tenha sim. dignidade, seja feliz na atividade e tenha sucesso. Então, quando a gente mudar esse conceito de foco, a gente muda tudo. E tem técnico bom e técnico ruim. Tem Sim, técnico exato. candidato. Onde que passa, ele acaba com tudo. E nós É. temos que sair dessa turma. E E tem é isso, produtor também, Sara, que não quer nada com a paçoca. sim, não quer. E eu falo assim, infelizmente, eu falo que a atividade leiteira, ela aceita, né? O camarada, ele pode não saber fazer nada da vida, que se ele tiver duas vacas que dá o leite ali pra ele, ele não morre de fome. Então, isso é muito triste, né? Assim, porque aceita, né? A atividade aceita o não profissionalismo, né? E aí, do mesmo jeito que eu falo assim, e aí a gente tem esse perfil, né, desse técnico que ele chega numa região, ele arrasta ali, né? Não é o exemplo, que o exemplo bom ele fica, mas o ruim também ele arrasta ali. Eu falo que eu já passei em muitos córregos, né, que a gente chama na zona rural, que você chega no primeiro, aí você chega no primeiro tem uma história ruim, você chega no segundo casa tem uma história ruim, você vai na terceira. Então, assim, isso é muito ruim. Eu acho que você tem essa sua crítica é muito bem colocada, sabe? Do que a É, gente precisa, né, de refazer, assim. Eu acho que não é só você, eu já vi outras pessoas importantíssimas falando sobre isso, sobre essa crítica aos técnicos, né? Eu falo a nós, né, que estamos a campo é também. isso. É, porque assim, eu falo que chegar lá e falar que tá errado, né? Chegar lá e fazer um julgamento é muito fácil, né? Mas se vai lá e se coloca mesmo e vê o que que dá para fazer, né? Porque eu falo assim, gente, tem que ver o que que dá para fazer com o que ele tem ali, né? Não dá para poder mudar o modelo de gestão dele ali de uma vez, né? O camarada às vezes, né, tem dificuldade de entender que ele precisa de tomar banho todo dia. Como é que você faz fazer ele entender que ele precisa de mudar o modelo de gestão dele, né? Então, aí, Sara, que entra a estratégia. Como é que orienta a nossa equipe? É trabalhar com medida de impacto. Eu cheguei na propriedade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conquistar o produtor. Qual que é a maneira Exato. mais fácil de conquistar o produtor? É pelo bolso, principal. É. Então, eu tenho que ter medidas de impacto de curto prazo que ele perceba, para depois eu mexer. Então, eu mexo primeiro nos gargalos conjunturais daquele momento. Resolvi o gargalo conjuntural e coloquei mais dinheiro no bolso dele, ou diminuir seu prejuízo, eu entro no gargalo estrutural. Esse aí, Sim. eu preciso de ter confiança do produtor, e ele é médio e longo prazo. Então, chego na propriedade, eu vejo que tem mortalidade de bezerro, chego que tem alto índice de mamite, vejo que tem a reprodução muito ruim. Olha, eu posso, mortalidade de bezerro, por exemplo, eu troco de pasto, ao invés de estar do lado abaixo do curral, eu troco para a parte de cima do curral, diminuir a mortalidade. Olhei vacinação, beleza, parou de Uhum. morrer bezerro no outro dia que eu fui lá. Depois, eu olho o mamite, faço um trabalho de sanidade bom durante higiene de ordenha. Diminuo o teor a quantidade de mamite. Opa, ele gastou menos medicamento, não perdeu teto e aumentou o volume de leite. Beleza? E melhorou a qualidade. Isso foi impacto rápido. Mexi no sal mineral, aumentei a energia das vacas e ela começou a ciclar rapidamente. Opa, resolvi um pouco da parte reprodutiva. Isso tudo aí daí para frente é céu de brigadeiro. Você consegue trazer o produtor para o seu lado e aquelas medidas mais estruturais. Você tem que passar, anotar tudo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo que é importante, tem que gerenciar, tem que anotar, tem que adubar pasto, vamos fazer um piquete aqui, vamos separar. Isso aí fica mais fácil. Agora, se eu Uhum. chegar com outro discurso, muito burocrático, muito no ideal, ser mais realista que o rei, eu vou em assunto que vai ter resposta só no longo prazo, ele não vai me ouvir.
Sim, Via de sim, regra, sim. não. Então, é esse tipo de abordagem que o nosso corpo técnico precisa de ter para poder reverter a qualidade. Porque nós a nossa extensão rural, a nossa assistência técnica, ela é tão criticada, teve tantas falhas, e não vamos discutir o motivo Uhum. aqui, que a gente chega na propriedade com um certo descrédito do produtor. Sim, sim. Então, eu tenho que ter uma estratégia muito bem definida para eu quebrar essa barreira. Sim, E aí, sim. para frente, eu começo a introduzir os conceitos que eu tenho, os princípios que eu acho de uma boa gestão, visando rentabilidade da atividade leiteira. Ô, Cristiano, agora uma coisa que eu observava, porque eu fiquei 3 anos no laticínios, e aí uma coisa que eu fiz muito foi participar de reuniões com produtores, né? Toda semana tinha uma reunião com um grupo de produtores. E aí eu ia naquelas reuniões com 15, 20 pessoas, e uma das coisas que eu me preocupava era com a idade, assim, eu não encontrava com produtores, né, com menos de 60 anos. Muito raramente eu tinha produtores, né, com a faixa etária da minha, sei lá, de 30, 40 anos aí. E aí eu sempre ficava pensando, meu Deus, né? Quem que vai ficar aqui no campo? Quem que vai tirar leite? Quem que vai, quem que vai produzir leite principalmente para os laticínios menores aqui do interior? Quem que vai produzir leite para mim, né? Eu pensava isso lá para mim. E aí é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para você. Vamos supor que você fosse filha de um produtor de leite. Eu sou. Eu sou filha. Você é? Sou. Então. E aí você foi criada na sua casa e onde seu pai toda a vida falou que leite é um mau negócio, que isso aqui não dá camisa para ninguém, que vocês têm que sair disso aqui, que isso aqui não presta, só dá trabalho, é uma escravidão, é não sei o quê. Exato. Se o cara tiver um mínimo de inteligência, ele não vai querer ficar. E aí o que que Mas às vezes, acontece? Todos os às vezes, filhos vão pode estudar. falar. Eu falo assim, e aí todos os filhos vão estudar, né? Porque é o que aconteceu na minha casa e é o que acontece na maioria das famílias de pequeno, médio produtor, né? Que tem uma condição ali de incentivar o filho a estudar. Falou, olha, vai para Mas você não eu ficar acho, nessa Sara, que ele atividade. tem que estudar mesmo, mas tem que querer voltar. Sim, sim, sim. Entendeu? Ele tem que Aham. estudar, mas querer voltar. Ele vai estudar, mesmo fazendo curso da área afim, né, de agrárias, ele não volta. Por quê? Porque ele foi catequizado dessa maneira. Sim, Mas sim. talvez o seu pai ou aquele pai, ele criou 10 filhos com 10 diplomas em cima da atividade leiteira. Sim, E ele, sim. às vezes, esquece disso. Então, o que faz sucessão familiar de sucesso? É ganhar dinheiro com a atividade leiteira. O que vai fazer o jovem voltar para a atividade leiteira depois de formado tem que ser capacitado, não dá para ser experiente só. Antigamente era isso, né? Você tinha uma fazenda de 10 milhões de reais, aí o produtor começa a contar o caso dele. Ah, eu tenho uma filha que é muito inteligente e tal, foi ser médica. Ah, o outro nunca vi assim, só tirar nota boa, foi ser advogado. O outro, bacana demais, responsável, a outra filha foi ser engenheira. Mas o fulano de tal, que é meio descabiciado, esse eu deixei na fazenda. Olha só, é isso que a pessoa acha. O descabiciado, cabeça fraca, esse aí fica na propriedade, administrando um patrimônio de 10 milhões. Não tem espaço para isso. Hoje, Sim. quem vai ficar na atividade leiteira, a sucessão, é capacitado, ganhando dinheiro na atividade leiteira, ou percebendo que dá para ganhar dinheiro na atividade leiteira, com isso ter um conforto, talvez igual ou melhor que ele já tinha com seus pais, e tecnologia. Você não vai pedir para alguém ficar na atividade leiteira e dar um banquinho de retireiro para ele tirar leite na mão. Ele não vai ficar. Exato. Dá uma Exato. foice para ele coçar pasto. Ele não vai ficar. Então, independente de pequeno, médio ou grande, o que faz o jovem ou o sucessor ficar na atividade leiteira é sucessor diferente de herdeiro, tá, Sara? Eu estou falando de Sim, sim. sucessor. Sim, A gente tem sim. que ter sucessor, não é ter herdeiro. O Aham. sucessor só fica se
ele ganhar dinheiro na atividade leiteira, ou ganhar mais, ou ver possibilidade e tecnologia. O resto é conversa mole. Falar que vai ficar na atividade porque acorda, o passarinho está cantando, o Não. galo também cacarejando e que não tem carro, isso aí é discurso vazio, porque sem dinheiro não fica. Pois Sem é, mas tecnologia, não fica. Então, esses dois pilares são fundamentais. A eficiência do sucedido, ela interfere no sucesso do sucessor e da sucessão. Pois é, e tem duas coisas que eu quero que você. Não sei se vai me responder, mas né, me dá uma luz. Primeira coisa é que esse jovem, eu falo por mim, eu não sou tão jovem, mas eu falo da minha geração. Em relação ao meu pai, por exemplo, eu gasto muito mais, né? Eu falo assim, porque antes é patrimônio. Eu tenho, igual você falou, eu tenho uma fazenda de 10 milhões, de 1 milhão, de 5 milhões. O produtor, ele tem muito isso, né? Ele tem patrimônio, mas ele não tem dinheiro. Você chega lá, você precisa de 10 mil reais, ele não tem. 5 mil reais, ele não tem. Né? A maioria deles, né? Não tô generalizando nada. Mas e é isso, só que ele aprende a viver ali. Eu falo isso, por exemplo, da minha família mesmo, de aprender, eles aprendem a viver com pouco. Você roda pela zona rural do Brasil, você vê que o perfil do médio, pequeno produtor é de viver com pouco, né? Ele aprendeu a viver com pouco. E essa geração, né, as gerações, né, que estão sucedendo agora, é uma geração que todo mundo, que ninguém anda de cavalo, todo mundo tem celular, né, assim, as mulheres são muito mais vaidosas, e assim, e o leite, o preço do leite não é diferente, não é muito diferente. É o seguinte, é aí que eu volto a falar da escala de produção e ganho de eficiência. Há 10 anos, há 40 anos atrás, com 400 litros de leite, o meu avô criou 10 filhos. Mas eram 10 filhos e 10 enxadas, né? É, Hoje são 10 filhos, 10 diplomas, 10 carros, 10 celulares, né? É exato. micro-ondas, é geladeira, é freezer, é Smart, motocicleta, é Smart TV, TV a cabo, é tudo. Então, lógico que isso custa dinheiro. Para eu ter sim, direito a isso tudo, eu tenho que aumentar a minha receita e aumentar a minha eficiência. Seria muito bom, né? Eu ter tudo isso e continuar do mesmo jeito de 40 anos atrás. Aí você quer ir para o céu, mas não quer morrer, né? Aí é fácil. Né? Todo mundo quer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É a mesma coisa. Para eu ter acesso a isso tudo, eu tenho que mudar o meu patamar. E aí você vê como é que é o paradoxo. O produtor de leite, muitas vezes, com o técnico também, ele se preocupa em melhorar a genética do milho, melhorar a genética do gado, melhorar o conforto dos animais. Só que ele não se preocupa, na mesma intensidade, de melhorar a gestão da propriedade. Então, sim, ele manca o seu sistema. Ele avança fortemente na tecnologia e esquece fortemente da gestão. Então, o produtor fica uma semana fora com o pedreiro, visitando o compost, medindo, tirando foto, e depois volta para fazer igual. E você chama esse produtor ou o técnico que eu assisto para ir uma palestra de gestão de 2 horas, ele não vai. Ele não vê importância nisso. Mas a gestão é o coroamento da tecnologia. É ela que vai sim, mostrar se a tecnologia está eficiente ou não, ou é ou não. Então, esse paradoxo tem que ser quebrado. E aí você tocou no assunto que eu gosto de falar muito, que é a questão do produtor ser estar bem economicamente e mal financeiramente. Ou seja, ele tem um patrimônio muito grande, de 10 milhões, mas 10 mil reais puxa a faca para ele. Ele não tem. sim, Por que disso? No leite, o grande problema é equilíbrio de estrutura de rebanho. Então, você entende que uma casa com 10 pessoas gastando, se você tiver duas só gerando receita, ela passa perto. sim. 3, já melhora um pouquinho. 4, já dá para ir para a praia todo ano. 5 pessoas, já dá para viajar 3 vezes por ano. E o curral é do mesmo jeito.
O que sim. resolve o problema do produtor de leite no Brasil não é preço, é volume de leite para vender com eficiência. Então, o que resolve o problema de leite no Brasil é vaca parida no curral. Então, não é financiamento para comprar trator, não é financiamento para construir curral, não é financiamento para comprar caminhonete. É ter comida e vaca. E não só comida. Aí produz pasto, produz milho, e não tem vaca competente para comer esse material e transformar em leite. Aí não tem receita. Então, se você pega Minas Gerais hoje, o que é? Vaca em lactação sobre o total do rebanho é 25%. De Nossa senhora, é muito 100 pouco. animais, eu tenho 25 gerando receita. E qual que é o ideal? É ter em torno de 55 no rebanho estabilizado. Mas 45 já nos atende. Eu não quero 55. Eu Sim, gostaria de ter 45% de todo o meu rebanho em lactação, de mamana sim. caducando, Aham. sem a recria dos machos. Então, esse é o grande problema e que deve ser atacado pelo poder público e pelo poder privado. Os laticínios, eles têm que se preocupar em fomentar essas duas coisas: equilíbrio de rebanho, vaca parida no curral e alimentação. Não, pois é, e olha só, né? A minha ignorância, né? Se eu poderia. É claro que uma formação técnica poderia me ajudar muito, ou um técnico bom do meu lado, né? Porque eu falo que eu era gerente e negociava preço de leite com o produtor. E aí eu ia muito ao produtor. E uma coisa que eu ouvia muito do produtor é isso: olha, Sara, eu tenho aqui o patrimônio de 1 milhão e eu não tenho dinheiro, e a culpa de eu não ter dinheiro é sua, porque o preço do leite tá ruim, né? Eu ouvia isso. E aqui que eu tinha? Eu não tinha nada de argumento. Então, assim, se eu voltar hoje para ser gerente de laticínios, pelo menos eu já tenho argumento, eu já sei que eu vou precisar de um técnico bom, falar, meu filho. E outra coisa que era um problema, era isso, a gente tinha programas lá de assistência técnica e gerencial, e e assim, era uma. Você quase tinha que falar: olha, eu vou te pagar. A gente pagava, né? Olha, a gente vai pagar para poder você estar no programa, e era uma rotatividade grande demais, porque eles não querem. E assim, e a gente sabe que o problema de reprodutivo, né, de parição, é grande demais. E aí, só mais um comentário, né, que eu acho que para os donos de laticínios, eu acho importante, né, a gente comentar isso, Cristiano, é sobre a ociosidade, né, das fábricas. Eu falo que esse ano foi o pessoal viveu, né, uma crise muito grande de volume de leite, que eu acho que essa sua fala vai muito ao encontro disso, né? O quanto que precisa de estar alerta a, ao sistema reprodutivo, né, das vacas lá, dos produtores, porque precisa de ter leite, né, assim, e aí é um detalhe que precisa de estar atento, assim, o que que os meus programas, né, o que que o meu programa Mais Leite Saudável, o que que o meu programa de qualificação do fornecedor, né, o que que meus programas realmente estão fazendo com meus produtores, né, o quanto que eu estou aproveitando, né, o que que eu estou gastando com meus técnicos em campo, e o que que está retornando para mim, né, o que que o pessoal tá prestando atenção nisso, né? Porque e aí chega numa crise de volume de leite, eu aceito qualquer coisa, né? Eu pago qualquer preço. O Sara, se o laticínio ajudar a resolver o problema, junto com o produtor querendo da qualidade do leite e da estrutura de rebanho, eu duvido que ambos não ganhem com a atividade leiteira, ganham dinheiro com a atividade leiteira. Lógico, de forma equilibrada, não é qualquer custo. O que acontece? Na hora que eu faço uma estrutura de rebanho melhor, eu aumento a produção de leite. Por quê? Porque uma estrutura de rebanho boa de uma mana caducando com 45%, eu tenho que ter um intervalo de parto bom, eu tenho que ter um período de lactação bom, e eu tenho que ter a idade ao primeiro parto boa. Isso tudo interfere no indicador. Por isso que eu prefiro esse indicador de vaca com lactação sobre o total de rebanho do que vaca com lactação sobre o total de vacas. Porque Uhum. o outro é muito mais completo sobre o total de rebanho. Então, se os programas como o leite mais saudável, é, ele focasse em qualidade, que já foca muito, mas principalmente em equilíbrio de estrutura de rebanho,
o resultado seria totalmente outro, seria muito melhor para o laticínio e para o produtor. Porque na hora Sim. que eu aumento minha escala de produção na minha mesma área, eu aumento a produtividade da terra. Quando eu aumento a produtividade da terra, eu aumento a eficiência do uso do dinheiro. Por quê? Porque grande parte do meu capital empatado na atividade leiteira está empatado em terra. Então, se eu aumento a eficiência da terra, eu aumento a eficiência do uso do meu capital, diminuo a ociosidade da minha área, que é o ativo mais caro dentro da atividade leiteira, onde tem mais capital empatado e mobilizado, ele é a terra. Isso se chama teoria do ativo fixo. A teoria você tem atividade leiteira como a cafeicultura, como a suinocultura, tem alto capital empatado. Então você não consegue sair da atividade leiteira ou entrar na atividade leiteira a qualquer momento. Tudo na atividade leiteira tem que ser de médio e longo prazo. Custo tem que ser durante um médio de 2 anos, preço durante 2 anos, para poder fazer uma análise. Você não entra na atividade leiteira porque o preço subiu e nem sai porque o preço abaixou. Tudo tem que ser estudado no médio prazo. Então, por isso, porque tem capital empatado muito alto. Você não dá um cavalinho de pau num navio, num cruzeiro. Você tem que fazer girar lentamente. É diferente de você resolver plantar milho ou feijão, milho ou soja. Você troca o disco da plantadeira e muda. Não é atividade leiteira. Então, esse tipo de conscientização, num programa igual o Mais Leite Saudável, ele é fundamental para que o Ministério da Agricultura tenha o sucesso, tenha resultado que ele está esperando, o Sim. laticínio, com o dinheiro que está investindo na recuperação no crédito de PIS/COFINS, ele Sim. consegue também resolver o problema dele e ele consegue manter o produtor na atividade com sucesso, com rentabilidade. Então, é isso que a gente, muitas vezes, a minha empresa, ela também presta serviço de leite Mais leite mais saudável. saudável, ela trabalha muito esses indicadores, principalmente o de gestão na estrutura de rebanho, para aumentar a liquidez. O problema, isso tudo está muito bem alinhado. A gente tem uma central de inteligência, Sara, onde é que ele trabalha aí com informações de mais de 10 mil produtores, e está muito claro. Primeiro, a rentabilidade ela caminha com a escala e caminha com a produção por leite por hectare, aumentando. São proporcionalmente diretos esses três Aham. fatores. Então, se você quer fazer o produtor ganhar dinheiro com a atividade leiteira, melhora a estrutura do rebanho e melhora a produtividade da terra. Por quê? Porque você resolve o problema de liquidez do produtor. Ele não tem liquidez, ele não tem dinheiro no caixa. Então, ele não consegue pagar a conta no final do mês. O que faz pagar a conta no final do mês é leite vendido. É isso que é Exato. importante. E vaca boa parida no curral. Exato. Então, assim, então para você é isso, né? Porque é uma pergunta que eu tenho aqui, né? Como que a gente vai atrair, né, o jovem, né? Eu tô falando do jovem porque é o que a gente tá imaginando que vai ser o produtor de leite do futuro, né? Como que a gente vai falar para ele que a atividade leiteira é um bom negócio? Né? Como é que eu provo para ele que ela é um bom negócio? Porque igual você disse, né, e eu escutei, e vários escutaram, né? E quem vai na roça e vai escutar isso, que fala, ah, meu filho, isso aqui não dá dinheiro, não. A primeira coisa nós temos aqui no Senar um curso de sucessão familiar, onde a gente coloca no mesmo curso o sucessor e o sucedido. Então, a gente Sim. trabalha com esse sucessor alguns conceitos de gestão para ele começar a entender a atividade rural de uma outra maneira. No mesmo tempo, a gente, durante o treinamento, o curso todo, nós desenvolvemos um plano de negócio para aquela empresa. Ele vai suceder, ou poderá suceder. Ao final, ele vai ver o potencial que tem a empresa do pai, ou até quanto pode produzir, qual que é a rentabilidade, ou seja, mesmo ela não estando dando lucro no momento, ele consegue visualizar uma potencialidade. Agora, aquele que está tendo lucro é só através do o pai ou o sucessor ou assistência técnica mostrar para aquele futuro proprietário
que o leite está sendo um bom negócio. Agora, Sim, onde não é um bom negócio, nós temos que ter um planejamento e mostrar que é viável continuar na atividade. Agora, nem sempre, Sara, a gente vai ter pessoas com afinidade. Então, não quer sim, dizer que você tenha que continuar trabalhando na atividade leiteira do seu pai ou da sua mãe. Você pode muito bem visualizar que é um bom negócio e terceirizar a gestão, você sim. acompanhar isso. Você não precisa estar diretamente ligado ao negócio, mas você pode acreditar que o negócio é bom, que vale a pena contratar gestores para o seu negócio e você vai acompanhar de outra maneira e à distância. E isso também é sucessão familiar. É sucessão familiar. É sucessão do negócio. E outra coisa, Sara, que o pessoal não está alertando, não está atento. A sucessão não é só do empresário, do produtor, a sucessão da mão de obra. Se você olhar a idade média dos trabalhadores na atividade Exato. leiteira, também é muito elevada. E Sim, é sim, outro verdade. trabalho. É um trabalho de mostrar para o jovem que trabalhar na atividade leiteira, trabalhar no meio rural, isso não é nenhum demérito. Não é, Sim. ele tem que entender que aí tem toda a condição de trabalho, remuneração, capacitação, treinamento, mudar a cultura. Porque na medida que você praticamente extingue as escolas rurais, você tira ele do convívio, leva para a cidade e morar na cidade passa a ser o sonho de consumo. É, Então, nós temos que fazer uma inversão de valor e mostrar o quanto é significativo e importante a mão de obra no meio rural. E fazer também a nossa parte da contratação. Né? Não é só uhum. ambos os lados. Então, é outro ponto que tem que estar atento, não só capacitar, mas nós temos que inverter esse modelo mental e mostrar a importância que é o agro para o Brasil e a importância que esse trabalhador rural, que esse empresário rural jovem tem para o futuro do país. É verdade. É uma das sobre sucessão, eu acho que sucessão às vezes também é muito confundido com uma tragédia, né? Às vezes o pessoal não fala muito disso porque às vezes é muito confundido assim, ah, né? Só vou mexer com isso depois que o meu pai morrer, né? Então acho que tá muito relacionado com isso também, né? Acho que as pessoas às vezes não tocam no assunto por causa disso, né? Eu acho que isso também é um problema, né? Eu imagino que isso também seja um problema. É um problema isso é cultural, né? Quando você vai falar com Sim, seu pai sobre sucessão, ele vai falar que você está querendo matar ele já. Ah, está querendo me matar, eu nem morri ainda. É essa é, mesma história no Brasil, de qualquer lugar, essa história. Pô, já está querendo falar que estão querendo me matar para pegar. Não é isso. Eu acho que tem que ser aos poucos, tem que ir tocando no assunto. E hoje um dos principais modelos aí é montar essas holdings, né, de patrimônio, onde você tem as cotas, e aí você resolve, tem um regimento que, que no contrato social da empresa você pode colocar algumas regras, isso é uma maneira de blindar essa questão do patrimônio, né? Inclusive de propriedade rural. Mas isso tem que ser tocado, tem que ser conversado, tem que ser quebrado, dependendo do porte da empresa, ela pode buscar consultoria para isso, especializada, mas isso tem que ser conversado e quebrando isso aos poucos, não é de uma hora para outra, não é chutando a porta que vai resolver com o pai, com a mãe ou com o, sim, sim. o sucedido. Você tem que ir catequizando. Aos poucos, você vai tentando colocar isso aí e vai mudando o preconceito, né, sobre Sim, sim. trocar nesse assunto. E outro ponto que você tocou, Cristiano, sobre esse preconceito também, né, com o ser da roça, né? Eu falo que eu mesma, né, vivi muito isso. Eu saí da roça, fui para a faculdade, tinha muito isso de ser da roça, né? Eu falo que a gente está vivendo essa oportunidade, né, que o agronegócio é o setor que move a economia aí do país, né? Eu acho que a gente tem que realmente fazer uma campanha, né, para poder mostrar isso, né? Mostrar para o pessoal do campo, né? Mostrar para esses jovens que é preciso ter orgulho, né? Para a mão de obra, né? Para quem for suceder, né? A pecuária leiteira,
Porque eu fico triste, assim, né, de rodar, né, igual eu já rodei muito na roça, eu sou da roça, sou do interior, e visitava muitos, né, produtores de leite, e os filhos, né, terem vergonha, não, às vezes eles até fizeram veterinária, por exemplo, mas eles trabalham numa loja agropecuária lá na cidade, ganham um salário mínimo, mas não tem coragem de voltar para a fazenda, né, e investir ali junto com os pais. Às vezes por problema de sucessão, né, familiar mesmo ali, por problemas, né, de família, ou às vezes por não querer morar na roça, às vezes, né, por esse preconceito, né, porque tem muito isso, né, Essa de é ser da questão roça. cultural. A pessoa acha que morar na roça é um atraso, e muito pelo contrário. Hoje tem todas as conexões, tem toda a questão de celular, internet, tem muitas possibilidades. Tem estradas melhores, tem veículos, tem tudo. E então ainda está naquele modelo do Jeca Tatu, né? Exato. Ainda está naquele modelo do Mazzaropi, Jeca Tatu, do Monteiro Lobato. Não existe isso mais. Mas nós também temos culpa. Você já Sim, notou como é que o Chico Bento é na figura, na revista em na quadrinho? É revistinha, né? calça remendada, descalço, Com chapéu capim. todo desfiado e falando errado. É, Então, nós temos isso. Aí você vai para a festa junina, como é que é a festa junina? O cara com carvão no dente, o fingindo que não tem dente, pé, é, calça tudo rasgada, remendada. Nós temos que quebrar isso aí. Nós temos que falar, exato. de fato, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Nós temos que fazer isso desconectado de ser grande produtor. Não é. Pequeno, médio, grande, não interessa. Não existe agricultura familiar e agricultura. Não existe. Tudo é agricultura, tudo é pecuária. Então, a gente tem que, nós mesmos, trabalhar fortemente para quebrar esse preconceito. Tá. Ô, Cristiano, para a gente já ir fechando aqui o nosso bate-papo, eu queria que você né, deixasse uma fala para donos de laticínios, né? O que você acha que eles devem pensar, né? O que resolve o problema de um produtor de leite, né? O que eles devem como que eles devem pensar sobre isso, né? Porque eu falo que o problema de laticínios é leite, né? Então, o que que tem de... Quem que produz leite, né? O produtor de leite. O que o dono de laticínios precisa saber sobre isso? A resposta, Principalmente pensando no futuro, né? Porque a gente, o que até agora já era, né? Não tem mais o que fazer com os que estão aí, essa geração aí dos 60 anos. a resposta, ela parece, ela leva a uma solução simples, e seria muito bom, mas não é tão simples. Igual eu te falei, a gente acompanha mensalmente técnicos que vai a campo, além de prestar assistência técnica, trabalha fortemente gestão, que é o forte nosso da empresa. E a gente acompanha em torno de 10 mil propriedades todo mês, no Brasil todo, em vários sistemas de produção, em vários volumes, em vários climas. E a gente consegue provar que preço não é o problema. Preço de leite ele é importante, mas sozinho não resolve o problema. Então, quando eu coloco lá a relação lucro da atividade com o preço, qual que é a ideia? Quanto maior o preço, maior o lucro. Não tem correlação. Correlação dá de 10%, que não é nada. Ela tem que ser no mínimo 40% de correlação para falar que há uma interferência. Então, em todas as análises, o preço não tem interferência forte no lucro. Qual que é o primeiro Entendi. ponto? O que interfere? Que tem influência? Escala. Isso interfere em torno de 40%, de 60% no lucro da atividade leiteira. E o mais importante, custo equilibrado. Eu posso afirmar que um produtor que tenha custo equilibrado e ou escala de produção, ele ganha dinheiro com a atividade leiteira. Eu não posso afirmar que o maior preço ele leva o produtor a ganhar mais dinheiro. Então, quando o laticínio, juntamente com o seu produtor, criar uma parceria, relação de confiança, isso é importante, questões contratuais que não devem ser quebradas por nenhum dos lados, Sim. independente da situação.
Quando você cria esse laço e você consegue trabalhar esses dois fatores, custo equilibrado, não é custo mínimo, com ganho em escala, você fideliza o produtor, aumenta a produção e a produtividade, aumenta a rentabilidade do produtor e você capta leite com maior qualidade e maior quantidade. Aí você aumenta a densidade das suas linhas, quilômetro por litro, você diminui o quilômetro por litro de leite, você diminui a ociosidade da fabril. Isso Uhum. tudo aí melhora a qualidade do produto, isso tudo aí é interligado. Então, eu vejo que quando a gente faz essas análises e mostra para o produtor, ele entende, ele não questiona. Na hora que eu mostro o resultado e consigo mostrar depois que desses 10 mil produtores, qual que é o perfil dos 25% superiores que ganham mais dinheiro e os 25% inferiores que ganham pouco dinheiro ou perdem, ele começa a entender quais são os indicadores que um é bom e o outro é ruim, e explica porque um ganha e o outro perde. E muitas vezes vai ao encontro desses fatores que eu falei com você agora, que são comprovados estatisticamente. Eu não estou inventando, Uhum. matematicamente a gente consegue provar quais são as relações mais importantes, quais os indicadores técnicos que mais interferem no sucesso econômico da atividade leiteira. Cristiano, até uma dúvida minha mesmo aqui. É, eu falo assim, vocês, né, que trabalham no Brasil inteiro, que tem essa quantidade de informações, o que que desestimula tanto, né, a produção? Por que que tem tanta gente saindo da atividade e o que que atrai para a atividade leiteira? O que que tem atraído para a atividade leiteira? O que atrai para a atividade leiteira, primeiro, é a rentabilidade. Eu posso garantir para você que você comparar produtores eficientes na cadeia do café, na cadeia do leite, na cadeia do suíno, na cadeia da cana-de-açúcar, na cadeia de floresta, eu posso garantir que entre produtores eficientes, a atividade leiteira, se ela não é melhor, ela é uma das melhores em rentabilidade. Então, se você pegar um grupo X, não vou falar o nome aqui, que está dobrando o seu volume de leite, que já é muito alto, e vai dobrar, será que ele é doido? Por que ele vai fazer isso? É porque ganha dinheiro com a atividade. Então, é isso que atrai para a atividade. Além da liquidez mensal, Sara. Você ter Sim, caixa todo mês. O café é uma safra por ano, o sim, eucalipto é de 6 em 6 anos. Agora não, o leite dá caixa. Isso é importante no negócio, ainda mais na composição da cesta de negócio da empresa. Leite, café, suíno, hortifruti, fruta. Então, você compõe a cesta muito bem. Agora, o que faz o produtor de leite sair? O que sim, faz o produtor sair, primeiro, que o negócio não é para amador. Igual você falou, não podemos achar que um produtor de leite que tem um produtor que tem duas vacas, ele é produtor de leite. uhum, Então, eu vou falar que se o produtor tem duas matrizes, ele é suinocultor. Se ele tem 20 frangos, ele é avicultor. Se ele tem 3 cabeças de gado macho, ele é pecuarista de corte? Não é. E no leite também é da mesma forma. Então, nós temos que separar o que está saindo de fato, que mexe na estrutura da atividade, e aquele aventureiro que entrou e saiu, e sim, achou romântico produzir leite. Então, essa é a primeira separação. Agora, essa turma que está saindo e que gostaria de ser produtor de leite de fato, essa turma sai por ineficiência principal. Agora, ele pode ter uma infraestrutura ruim? Pode. Pode ter energia elétrica ruim? Pode. Pode não uhum, ter comprador de leite? Pode. Isso acontece. Ele sair por mão de obra, muito importante. Pode sair de atividade porque não tem mão de obra? Também. uhum, Isso é muito crescente. Mas o principal, me desculpe a franqueza, é a ineficiência. entendi. Ele não consegue fechar o caixa. É melhor sair. É melhor sair do que quebrar. Então, Sim, sai antes de sim. quebrar. É melhor.
entendeu? Sim, sim. É uma coisa que a gente vê acontecendo muito é isso, né? Eu falo que a gente vê mais gente saindo da atividade do que quebrando. No leite, pelo menos, é assim. Não sei no Uhum. café. É, só mais uma observação é que eu acho assim, a tecnologia é um ponto que pode ajudar muitas gerações que estão chegando, né, para poder ajudar mesmo a se manter na atividade, né? Eu acho que é uma ajuda, né, que a geração tem facilidade de entender, né, que pode ajudar muito na pecuária leiteira, né, na atividade, né? Sem dúvida. Desde que não seja metaverso, né? Porque a pessoa vai imaginar que é grande produtor de leite, que tem vaca de 40 litros, e não é nada. Se não for metaverso, eu acho que é um caminho muito grande você ter um ensino à distância, né? Sim, O acesso à informação de qualidade, o filtro nas informações. Eu acho que isso é muito importante, facilita muito. Hoje, a capacitação, o treinamento, a comunicação, a troca de ideia, a busca por informações mais rápidas e pontuais para tomar decisão, isso é uma ferramenta que veio para ficar. E hoje sim. é comprovado, o WhatsApp é o mecanismo mais usado pelos produtores. Sim, Então, sim. nós temos que saber usar o WhatsApp. É aí que está a diferença. A tecnologia existe, mas se mal usada não resolve nada, só piora, né? Sim. Mas eu vejo que apostar em tecnologia, apostar em boas conexões, o ensino à distância, hoje até assistência técnica à Sim. distância, isso tudo facilita, ele encurta o prazo de uma visita a outra, ele dá mais acesso ao produtor à assistência técnica, ele resolve os problemas mais rápidos. Isso aí eu acho que é fundamental. Volto a repetir, desde que não seja metaverso. Aí não dá, né? Aí é complicado a pessoa ser uma coisa e no mundo virtual ser outra. Então, ele é ineficiente no mundo real e eficiente no metaverso. O metaverso não vai colocar dinheiro no seu bolso, não. Mesmo que tenha os defeitos, tem tudo lá, mas ele não vai colocar isso no seu bolso, não. É, não coloca nem dinheiro nem comida na boca, né? Ô, Cristiano, para quem, né, quer te acompanhar nas redes sociais, para quem quer é, sugar do seu conhecimento, né, onde que o pessoal te acha? O, Ou se você quiser continuar mais por 2 horas aqui comigo, eu acho ótimo. Sara, eu também seria um prazer, tá? Estou gostando demais da conversa. Eu sugiro que o pessoal procure a minha empresa, a Labor Rural, e siga. Eu não tenho LinkedIn, não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho nada. Eu só tenho o telefone que eu falo e o WhatsApp. Então, mas quem quer acompanhar, entender mais, acompanhe lá a nossa empresa e acompanhe também as redes sociais do Senar e da FAENG, que sempre estamos lá colocando coisas interessantes, né? Então, Senar e FAENG é fácil e Labor Rural também é fácil você encontrar o nosso endereço. Não estou preparado, eu sou até meio ruim de fazer o meu jabá, né? Mas pode procurar lá que deve achar, tá bom? Não, tá jóia. Pode deixar que a gente ajuda a fazer o jabá aqui. Ah, beleza, então. Agradeço muito. E sempre que tiver uma conversa dessa, é boa. No final do ano é cheio de abacaxi para resolver. Então, quando vem um momento desse aqui, é bom demais para descontrair, né? Então, fica muito bom. Tá? Não, pois é. Eu Estou que à disposição agradeço. aí. Desejo Eu, sucesso a você, Sara, a esse canal e muito sim, sucesso àqueles que nos acompanham, produtor, e principalmente os exato, empresários de laticínios, que não exato. é fácil, né? Não, não O é. negócio, a situação é apertada para todo mundo, produtor, empresário, para todos nós, prestador de serviço. Ela é importante, mas a gente tem um significado muito, muito forte e para a nossa economia, para o nosso país, com o povo. Então, acho que é um mérito e é uma atitude muito forte hoje e importante, desafiadora, ser um empresário de sucesso no Brasil, seja ele produtor rural ou o dono de laticínio. Então, eu quero parabenizar, agradecer e desejar a todos aí muita sorte,
além de sorte, muito trabalho, muita competência, muita sabedoria e muitas conquistas e bons resultados para produtor, para o proprietário de laticínio, quem trabalha em laticínios, né? E desejar a todos aí um Natal cheio de alegria e um ano novo, um 2023 melhor que 2022 e sejamos fortes para os novos desafios, tá certo? Tá certo. Muito certo. Cristiano, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigado pelo bate-papo, pela aula incrível que você deu aqui para o nosso canal. Né? Seja bem-vindo sempre aqui ao Papo de Laticínios. Depois eu até já falei com seus meninos lá, com o Tiago, né? Eu já conversei com eles, eu até chamei eles para vir aqui quando estiver aqui na região para poder gravar um podcast aqui com a gente presencial. A gente fica aqui em Ipanema para a gente falar um pouco mais sobre esse trabalho de campo, né? Sobre a assistência técnica e gerencial mesmo, explicar e deixar mais claro, até mesmo para os técnicos, né, outros técnicos de outras empresas mesmo explicar. Eu acho Isso. que, igual a gente falou aqui, né, eu acho que é importante esclarecer o quanto que o trabalho bem executado é importante para o produtor e para o laticínios, né? A gente precisa de fortalecer a nossa cadeia. Eu acho que a gente tem um papel muito importante social, né? De renda mesmo, né? Para as famílias que estão no campo, né? Eu acho que o leite tem esse papel muito forte e a gente precisa de fortalecer isso. E é com um trabalho bem feito que a gente faz isso, né? Todo mundo precisa de ganhar dinheiro. A gente não tem esse segredo, a gente tem um trabalho forte no campo, até na região de Ipanema aí, e a gente a fim de ajudar. Não tem coelho na cartola, não tem segurar informação. A gente está para trocar informação com laticínio, com técnico, com produtor, de qualquer forma, gratuito, pela internet. Nós vamos aí sem nenhuma. Não precisa preocupar com essa questão. A gente quer, primeiro, mostrar que é importante o trabalho de assistência técnica competente. E o nosso compromisso é isso: é fazer com que o produtor ganhe dinheiro com sustentabilidade. Aumentar a Exato. produção de leite e a produtividade é relativamente fácil. Fazer o produtor de leite ganhar dinheiro com sustentabilidade, esse é o desafio que rege a nossa empresa, os nossos técnicos. Esse é o nosso lema, né? De fazer cada vez mais produtor forte e feliz com a atividade deles. Aqui na Evomilk também a gente não pensa diferente para os nossos clientes, que é laticínios, né? Que não pode ser diferente de produtor. Não pode. Sem produtor não tem laticínio, sem laticínio não tem produtor. Então, essa Exatamente. máxima vale para o laticínio também, só que nós não temos, tecnicamente, nós não trabalhamos com laticínios, então não podemos falar isso. Mas os dois têm que ter, qualquer atitude, qualquer atividade empresarial, esse lema ele é importante, né? É isso. Exato. Exato. Cristiano, fica aqui toda a minha gratidão. Um abraço forte para você. Feliz Natal, né? Que 2023 seja só sucesso, muita saúde. Obrigado, abraço forte para todos vocês, para vocês, sucesso para todos nós. Tá Até bom? mais. Pessoal, se inscreva no nosso canal agora. Vai lá no YouTube, procura também no Spotify, só procurar por Papo de Laticínios. E siga nossas redes, né? Procura por Evomilk_BR, por Papo de Laticínios ou por Sara.machados. E procura também a Labor Rural. E conheça, né, todas as atividades que todos nós executamos aí, tanto para o produtor ou para laticínios. Um beijo para vocês e até a próxima semana.